às vezes vejo que todos têm um bocado de razão. Neste caso agora de Loures, todos têm um bocado de razão. Realmente o Sr. Presidente da Câmara invoca a legalidade e é verdade o que ele diz. E o outro invoca não sei o quê, tudo bem. Mas nestas situações, e quem está no poder muitas vezes apanha situações destas com cada um tem um bocadinho de verdade, eu tenho um critério a construir para mim própria, que é muito simples. Na dúvida, eu estou do lado dos mais vulneráveis. Isso é uma máxima de vida, porque é o que me ajuda. Importante. É o que me ajuda a decidir. É uma bússola. Não é uma bússola, porque você às vezes não tem. Quer dizer, são tantos os dizeres e os contradizeres que você já não consegue ver quem é que tem razão. Se calhar têm todos um bocadinho de razão, mas aqui falha a humanidade? Não, falha a compreensão de que onde é que está o elo mais fraco, que é esse que eu tenho que apoiar. Eu, quando tenho poder, ou mesmo que não tenha poder, tenho pelo menos a minha voz, eu tenho que apoiar sempre o elo mais fraco. Quem é o elo mais fraco? Quem é o elo mais fraco no caso de Loures? É tão óbvio. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Ter uma casa para habitar em Lisboa é cada vez mais um luxo, acessível a cada vez menos pessoas. O cenário piora a cada ano, a cada mês, a cada dia, a uma velocidade galopante, estratosférica até, com os preços das habitações, seja para compra ou arrendamento, a subirem 2, 3, 4 vezes mais rápido do que a subida dos salários em Portugal nas últimas décadas. Só no primeiro trimestre deste ano, o preço da habitação aumentou 18,7%, resultante de uma desenfreada especulação imobiliária que beneficia estrangeiros e imigrantes de países mais endinheirados. Em abril, segundo o Eurostat, éramos na Europa o país com pior acesso à habitação, avaliando-se a relação entre o preço das casas e o rendimento familiar per capita. A desregulação do mercado imobiliário está ao rubro e a carência de casas a preços acessíveis é gritante. E se nada se fizer para controlar o problema, chegaremos ao final do ano com os preços a aumentar provavelmente para o dobro. Por outro lado, Portugal continua a ser um dos países europeus com menor percentagem de habitação pública. Apenas 2% do parque habitacional é público, o que é um absurdo quando compararmos com outras economias e sociedades liberais, como é o caso dos Países Baixos, em que mais de 30% do parque é público. Isto já para não falarmos do problema das muitas casas vazias ou devolutas na capital e por todo o país, ainda sem solução à vista. O Estado deixou há muito de investir na habitação como uma política pública e as estratégias para emendar a mão de uma das maiores crises deste país parecem ainda insuficientes, lentas, contraditórias ou ineficazes para a escala deste sufoco, que abrange velhos e novos e não só as classes mais desfavorecidas e imigrantes como a própria classe média. Até quando? A crise na habitação está a minar a democracia? Uma coisa parece certa, o dogma de que o mercado se resolve sozinho e que não é preciso construir mais habitações públicas acabou. Sobre isto, há anos que o governo promete mais construção, falhando sempre os objetivos. Recentemente iniciou-se um ciclo de promoção pública com verbas do PRR, mas parece chegar demasiado tarde e a uma escala menor do que é necessária para as pessoas e famílias que precisam urgentemente de uma casa a preços acessíveis. Convém lembrar que a pouca construção pública que se fez em Lisboa nas últimas décadas acabou por ser vendida aos proprietários, que, em muitos casos, fizeram mais-valias com elas. Por outras palavras, a gentrificação está a negar o direito de todas as pessoas à cidade. Perante esta calamidade, as barracas voltaram a florescer nas margens dos subúrbios de Lisboa. Até porque um emprego já não é garantia para se conseguir um teto ou quarto para morar. Quem ganha o salário mínimo, ou mesmo um pouco acima disso, não consegue pagar uma morada na capital. Mas, apesar das evidências, parece haver pouca consciência e empatia sobre isto por parte de certos autarcas. Veja-se o que aconteceu há uma semana e meia em Loures, quando a Câmara enviou retroescavadoras para deitar abaixo dezenas de barracas.
no bairro de Talude Militar, com um aviso de 48 horas, deixando várias famílias, com crianças e bebés, a pernoitar na rua, em tendas ou noutras condições ultra precárias. Isto em véspera de eleições. Uma medida que parece estar a aproveitar a onda de ódio da extrema-direita aos pobres e aos imigrantes para caçar mais votos. Será? E ao contrário do que a autarquia deu conta, as ajudas disponibilizadas para estas famílias, agora sem abrigo, foram, em vários casos, desajustadas e frouxas. Como o movimento Vida Justa alertou, se houvesse casas para arrendar até 500 euros, verba que a autarquia disponibiliza, estas famílias não estariam a viver em barracas insalubres e precárias no talude, já que são pessoas que trabalham e que poderiam pagar uma renda, mas não aos preços que são atualmente praticados no mercado de arrendamento em Lisboa. A minha entrevistada é arquiteta de profissão e anda há uma vida a defender o direito à habitação para todas as pessoas, trazendo o tema para a discussão pública muito antes de ser um tema tão mediático e mobilizador. Foi constituinte, participando na formulação do direito à habitação no artigo 65 da Constituição, em 76, deputada em várias legislaturas, presidiu a Câmara de Cascais, a Ordem dos Arquitetos e a Assembleia Municipal de Lisboa, onde foi vereadora da habitação. E em 2019 propôs e fez a Lei de Bases da Habitação. Falo de Helena Roseta, que há dias considerou a ação do autarca do PS, Ricardo Leão, violenta e completamente abusiva e admitiu fazer denúncia ao Ministério Público contra a Câmara de Louros pelas demolições. E sobre o episódio, afirmou mesmo que força contra os pobres é sinal de muita fraqueza. No sentido inverso, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considerou que o autarca de Louros, Ricardo Leão, está a fazer aquilo que a lei manda e acusou, e cito, muitas das pessoas que andam a chorar sobre o que está a ser feito no bairro do Talude de nunca terem feito nada para resolver a situação. Certo é que a crise da habitação e a crise dos valores democráticos e humanistas não é uma coisa exclusiva do país, sendo-se em todo o mundo. O que pode o passado ensinar e que reflexões importa ter perante os tantos erros cometidos? Vou perguntar à Helena. E que exemplos no mundo, do ponto de vista das políticas de habitação, podem servir de bússola e inspiração? São muitas as questões que tenho para lançar a Helena Roseta, que muito andou para aqui chegar. Nomeadamente, foi gerente do Botequim, de Natália Correia, e responsável pelo espólio da escritora. Vou querer saber, claro, muito sobre isto. Em 2001, publicou Os Dois Lados do Espelho, um livro que se demarca do politicamente correto, das verdades oficiais, do toda a gente diz, do pensamento único sob todas as suas formas. Helena defende que há sempre um outro lado das coisas e o que se exige, como pedia Natália Correia, é um engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Tal e qual. Uma discussão que me parece ainda mais pertinente e atual perante os desafios que vivemos no país e no mundo. Acrescento ainda que durante a pandemia, Helena Roseta coordenou o programa Bairros Saudáveis, que apoiou comunidades vulneráveis na melhoria das suas condições de vida e habitat. Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa, esta nossa reflexão, estas nossas trocas. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora. Olá, Helena Roseta. Olá, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, obrigada por me convidar. E obrigado por ter vindo. Eu tenho muito prazer, até porque tenho muito respeito pelo título do vosso podcast, uma vez que eu não sou ouvinte habitual, mas eu acredito nas pequenas coisas e na política de habitação isso é da maior importância. Não podemos estar à espera das grandes, as mega soluções. Já não estamos em tempo de mega soluções. Estamos em tempo de aproveitar as pequenas coisas para ir melhorando a situação das pessoas em má condição habitacional. Não é de um dia, nem 2 dias. Às vezes leva anos. Mas são as pequenas coisas que não estruturam uma novidade absoluta, mas ajudam a suportar o tempo que se espera por ser uma vida mais digna. E, portanto, obrigado a si pelas pequenas coisas. Obrigado, Helena. Vamos saltar juntos? Vamos? Bora. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto,
com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova edição France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Pergunto, a crise da habitação está a minar a democracia? É evidente que está. A democracia, quando não consegue responder aos direitos básicos fundamentais que estruturam o regime democrático português, no nosso caso a Constituição da República, quando não consegue satisfazer os principais direitos sociais, falo do direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direito à segurança social, quando não consegue cumprir e garantir o acesso de todos esses direitos, fica descredibilizada. Não apenas os agentes concretos que naquele momento não têm resposta, mas o próprio sistema democrático. É isso que, na minha opinião, abre em grande parte espaço para que haja uma quantidade crescente de pessoas que dizem que isto já não vai lá com democracia. Já há muitos anos dizem, não é recente, mas sempre ouvi. Mas hoje é mais alargada. Com mais vozes. A quantidade de pessoas que perderam a vergonha de dizer em voz alta ou que se calhar pensavam em voz baixa e dizem que isto já só vai lá com um ditador. Não vai lá com ditador nenhum, porque com ditaduras é muito pior. Eu falo com a autoridade de ter vivido em ditadura e saber que nessa altura era bem pior. A miséria era muito mais generalizada, mas incomparavelmente mais generalizada. As crianças andavam descalças na rua, havia barracas por todo lado e os salários eram miseráveis e há pessoas que nem salário tinham. Portanto, o analfabetismo. Não, tudo. Até a maneira de vestir das pessoas era outra, pronto, uma pobreza profunda. E isto Portugal ultrapassou essa fase mais brutal da pobreza que a gente estava. Uma alegria e uma esperança imensa com o 25 de Abril. Aqueles primeiros anos a seguir ao 25 de Abril do PREC foram muito difíceis, um choque muito grande em todas as dimensões, mas na verdade os salários subiram e as pessoas passaram a ver um pouco melhor naquele imediato. E construiu-se muitas casas logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Não foi logo a seguir, mas naqueles anos a seguir, ao 25 até aos anos 90, basicamente, Portugal tinha 2,tal milhões de habitações antes, quando se dá o 25 de Abril, e hoje tem 5,9 milhões de habitações. Portanto, Portugal tinha em 2021 5,9 milhões de habitações registadas pelo INE e tinha ao mesmo tempo 4,1 famílias também, milhões de famílias, agregados familiares, portanto famílias registadas pelo INE. Ou seja, tínhamos aqui um excedente enorme de casas, tínhamos e temos. As casas não atravessaram a fronteira, elas estão cá. E dessas quase 6 milhões de habitações, portanto 5,9, não é? 1 milhão e 100 mil eram residências e são residências secundárias, não é? Que são legítimas. E que são... 723 mil estão vagas. Ou seja, podemos dizer que Portugal, de certa maneira, é um país de proprietários. É um país de proprietários, mas também é preciso... As pessoas usam as palavras com muita ligeireza. Proprietários seguramente, mas não são proprietários completos, ou seja, uma parte importante... não chega à metade, mas cerca de 40% dessas pessoas tidas como proprietárias estão a pagar uma casa ao banco. Verdade. E, portanto, têm um encargo de pagar essa casa e correm o risco de, se há uma alteração na taxa de juros, como houve recentemente, poderem não ser capazes de pagar e perderem não só a casa, como perderem ainda a dívida. Portanto, aquilo que já pagaram. Como já aconteceu. É verdade. Estes números conjugam-se e parecem contraditórios. Não são. Portanto, estava aqui a referir que várias famílias têm 2 casas e estava a dizer e justamente, mas aqui parece-me curioso e preocupante é que há, segundo o INE, 723 mil casas vazias e outras tantas devolutas, não é? Não, devolutas é outra coisa. Eu sei, e outras tantas. Não é? Mas não sabemos exatamente não sabemos quantas. Só para as pessoas perceberem, estamos a entrar aqui já em conceitos um bocado técnicos, mas uma coisa é a casa estar vaga quando o INE vai fazer o censo. É uma vez de 10 em 10 anos, vai lá os informadores do INE, os técnicos do INE fazer, ou mandam as cartas, as pessoas preenchem e daí tiram conclusões. Essas casas ditas vagas ou vazias pelo INE nessa altura significa que não estava lá ninguém, que nenhum vizinho, ninguém foi capaz de informar se aquilo estava ocupado ou não. Não significa que não fosse, por exemplo, a casa de uma pessoa que está imigrada ou a casa de uma pessoa que foi trabalhar para o estrangeiro ou outra coisa mas qualquer. Que é pouco habitada. E que não está naquele momento a viver lá ninguém. Portanto, para efeitos legais, o devoluto é mesmo quando se tem a certeza que não está mesmo lá ninguém, que não está a ser utilizada para ninguém. Ou seja, que não cumpre aquilo que a Lei de Bases da Habitação determina logo no seu artigo 4º, que é a chamada função social da habitação. E o que é a função social da habitação? É ser utilizada para o que foi feita.
Se ela foi feita para ser uma habitação, não é para ser um alojamento local turístico, nem é para ser um investimento bancário. Ela é feita para ser habitada. E cada vez mais casas são usadas como investimento. Não é? E com base nesta ideia, que as casas devem ser para ser habitadas, está criada na legislação portuguesa, e aí daí é que vem o conceito do fruto, está criada uma penalização fiscal, um IMI é pago agravado, quando se prova que a casa está devoluta. Isso depois entramos num outro capítulo. Já vamos a esse capítulo, porque resta saber se essa fiscalização está a ser feita pois, e tudo mais. E pronto, e se a lei está bem feita e tudo mais. Mas quer dizer, se não houvesse esta ideia de que as casas são para ser habitadas, portanto, se não houvesse este princípio da função social da habitação, também não se justificava que lá por ter a casa vazia tivesse que pagar. Claro. E paga mais agravadamente, teoricamente. Teoricamente. Bom, vamos arrumando a conversa e olhando para um dos pontos principais deste tema. Em abril deste ano, segundo o Eurostat, éramos na Europa o país com pior acesso à habitação. Estava à espera deste resultado? Estava, a OCDE já o tinha dito, mas com um indicador feito de uma maneira ligeiramente diferente. Eu hoje em dia trabalho muito os dados da habitação porque tenho tempo e tenho mesmo um portal que edito todos os dias com matérias sobre a habitação e, portanto, investiguei esse trabalho do Eurostat. No fundo, o que eles dizem é o seguinte, e muita gente pensa a mesma coisa: o problema não é só o preço das casas, o problema é o rendimento das famílias. Portanto, havendo um desajuste grande entre o preço da casa e o rendimento das famílias, isto dá mau resultado. Os salários são baixos. Pronto. E os preços em Portugal das casas concorrem com as cidades mais caras do mundo. Se nós ganhássemos o que as pessoas ganham, por exemplo, na Alemanha ou noutro país onde se paga melhor na Europa, não havia a crise que temos agora aqui. E, portanto, isso é importante perceber isto. Portanto, o problema não é só do preço da casa, é importante pelo rendimento da procura interna. Qual é o problema português? É que nós não temos só procura interna. Temos procura interna e procura externa. Cada vez mais, não é? E essa procura externa tem maior poder de compra. Esta é uma das razões pelas quais eu considero realmente uma cegueira ideológica. Estão sempre a dizer que as pessoas da esquerda têm uma cegueira ideológica, são dogmáticos e tal. Eu acho que é muito dogmática a posição alternativa, oposta, ou seja, dizer não podemos mexer no mercado. No mercado não se toca. No mercado, o mercado regula-se. O mercado autorregula-se. Foi dito muitas vezes por uma certa direita. Pronto, mas podia autorregular-se se fosse um mercado fechado, mas não é. É um mercado aberto, em que a procura é global, vem de fora e está cá dentro, e a oferta é cá só nossa. Nós não vendemos casas de estrangeiro, nós vendemos as casas que temos cá em Portugal. Vendemos, ou alugamos, ou disponibilizamos. E, portanto, como é que você equilibra uma oferta territorialmente limitada com uma procura virtualmente ilimitada? O país apresenta um cenário 36% pior do que a média da OCDE e 50% acima da média da zona euro, de acordo com o que noticiou o Expresso. Pois, e é verdade, esses dados são compatíveis, são dados internacionais. Curiosamente, até são feitos com base nos dados por cada um dos governos. Portanto, como é que chegámos aqui? Chegamos aqui porque estas coisas não são neutras. A política de habitação não é neutra. Pois. A política de habitação, logo naquele momento do 25 de Abril, tinha uma unanimidade enorme, que era preciso imediatamente fazer qualquer coisa, porque se conhecia a realidade e a miséria e a carência que existia. Os primeiros anos, basicamente os primeiros anos a seguir ao 25 de Abril e mesmo até princípios da década de 90, houve um investimento enorme em construção de habitação, não tanto habitação pública, mas sobretudo habitação cooperativa. Portugal construiu apoiou imenso cooperativas de habitação. Parece ter-se abandonado essa ideia das cooperativas. Pelos vistos, apoiou financeiramente, apoiou com crédito, apoiou com terrenos, as câmaras disponibilizaram terrenos e, portanto, cheguei a ter um responsável da Federação das Cooperativas de Habitação Económica falar-me em 200 mil fogos, o que eu acredito que seja verdade. Acontece que, ao fim de X anos, aquelas casas cooperativas acabam depois por, ficando na mão dos próprios, acabam por ser vendidas e passam a entrar no regime normal de mercado. Uhum. A mesma coisa acontece com a habitação pública construída não só recentemente, mas mais antigamente. Como no Sal ou no E até antes. Não foi só as casas construídas nas últimas décadas. Houve uma política formal em Portugal, nos anos 90, para vender a habitação pública o mais possível, desbragadamente. Pois. Aliás, digo-lhe mais, as pessoas não se lembrarão disto, alguns talvez se lembrem, havia mesmo um instituto público que tinha esse objetivo, que se chamava Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, conhecido por IGAP. Esse instituto já não existe, mas o objetivo do IGAP foi vender. E mal, na sua opinião? Porquê? Mal.
Porquê? Lá está, as políticas não são neutras. Tinha entrado em moda uma nova visão da macroeconomia, que se chamou neoliberalismo, que já não era a visão tradicional que aqui que deu lugar à Europa social, de uma espécie de keynesianismo, se quiser, de uma visão que acredita no investimento público e que acredita nos direitos sociais. O neoliberalismo disse, não, o problema é muito simples, nós temos é que reduzir o Estado ao mínimo e deixar o mercado trabalhar. E, portanto, essa visão... Está a ver-se o resultado. Essa visão foi muito encarnada na Europa, na altura ela estava na Europa, para a senhora Margaret Thatcher. A senhora Margaret Thatcher inventou mesmo, na Grã-Bretanha, o chamado right to buy. Portanto, as pessoas tinham direito a comprar. A casa onde moravam, as casas públicas, era um direito das pessoas comprar as casas públicas. E isso contaminou muito toda a Europa. E em Portugal houve muito essa pressão para vender casas públicas. A Câmara de Lisboa vendeu muitas casas públicas nessa altura. E, portanto, quando me disse, nas últimas décadas, construiu-se pouco, não sei o quê, não é bem assim. Construiu-se muito nestes últimos 50 anos, mesmo em habitação pública em Lisboa. Lembro, por exemplo, que só no PER, que foi um programa especial de realojamento feito na altura do governo de Cavaco Silva, por causa das barracas da cidade de Lisboa, só na cidade de Lisboa foram mais de 17 mil casas. A questão é que depois foram vendidas as do PER talvez não. As do PER talvez não, são mais recentes, mas as mais antigas sim. As mais antigas sim. Portanto, o problema destas coisas, estas coisas têm um timing, têm um calendário, têm uma idade e têm um ciclo. As casas, ao fim de um certo tipo de anos, é como as pessoas, se não têm a conservação, se não têm manutenção, começam a ser um peso morto e é preciso acudir e é preciso fazer obras. Durante muitos anos, o que não houve, efetivamente, em Portugal e em especial na cidade de Lisboa, políticas de manutenção e conservação da habitação pública. E, em alguns casos, para a Câmara era mais fácil vender a quem lá estava que depois tratava disso do que estar a manter as casas em condições. E o resultado é o que se vê, não é? E, portanto, o resultado é este. Portanto, eu queria só atenuar a coisa. É verdade que isso aconteceu, não tanto das casas mais recentes, porque essas não foram vendidas, efetivamente, mas das mais antigas, sim. As casas do CISA estão para alojamento local. Mas isso do CISA não sei. Vendidas a preços especulativos hoje em dia. Não sei se sim, talvez a cooperativa da Bolsa no Porto agora precisava de lá ir. São casas do Sal, porque o Sal, a maior parte das habitações do Sal não são habitações de grande qualidade. Mas tem a assinatura do CISA. Isso mas vale essa dinheiro. casa, essa específica do projeto do CISA no Porto. E também em Évora. Em Évora, Malagueira não está a ser vendida. Não. Malagueira, são casa a casa. Sim. Malagueira é um bairro lindíssimo. É CISA, pronto, Malagueira, conheço bem a Malagueira e gosto muito de lá ir e conheço muito bem aquele pessoal e essa mantém o espírito e mantém o sentido do coletivo. Não é o caso de outros. Esse caso do Norte é o mais conhecido porque é de facto uma obra muito bonita que foi acabada muitos anos depois do Sal. Julgo eu que já nos anos 2000 ou mesmo no final dos anos 90, não sei a data, acabada muito tarde. É espetacularmente bonita, tão espetacularmente bonita que rapidamente os arquitetos e as pessoas com mais posses quiseram ficar a ter acesso a essas casas e pronto, e conseguiram. Porque era uma cooperativa e a cooperativa podia dispor das casas. Essa lógica tem que mudar e as políticas perante a habitação pública. A coisa principal, vamos lá ver, a coisa principal, há aqui duas coisas que eu acho que é preciso ter em conta. Em primeiro lugar, nós temos recursos que não estão a ser utilizados. E portanto não é necessário construir à maluca e mal, às vezes de má qualidade. Temos que olhar para o que temos. E é diferente no território. Há municípios no território que não têm nada, que não têm terrenos públicos, nem casas públicas, nem nada, e há municípios que têm até muito território público, como é o caso de Lisboa, ou que têm muitas casas públicas, como é o caso do Porto. Portanto, são situações diferentes. Portanto, não é só construir, apesar não é só construir, e no construir é primeiro ver que recursos é que há, que carências é que há. Curiosamente, nós temos neste momento um levantamento nacional, não um levantamento que foi feito em 2018, que diziam que eram 26 mil fogos que faltavam em Portugal. E o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, na altura, até veio dizer que havia de os construir e que acabavam as carências habitacionais em Portugal, o que foi um disparate. Porque as carências não são estáticas. Isto era a segunda coisa que eu queria dizer. O que se constrói, o património, tem uma certa estabilidade. Pode durar 50, 60, até 100 anos, se for bem mantido. As carências não. Mudam todos os dias. Porque as famílias mudam, as pessoas morrem, as pessoas divorciam-se, as famílias alteram-se, as pessoas saem, as pessoas entram. Sim. A dinâmica é muito grande. E, portanto, nós temos que ter consciência deste dinamismo da procura, que não é compatível com o dinamismo da oferta, porque as casas não aparecem e desaparecem com essa rapidez toda. E, portanto, é preciso este esforço de conjugar o que existe com o que é preciso, tem que ser feito e tem que ser feito tendo em atenção uma coisa. Na procura de habitação, temos que separar o que é procura para a habitação e procura para outros fins.
A procura para a habitação, do meu ponto de vista, deve ter todo o apoio público, mas todo. A procura para outros fins, não. Até deve pagar impostos. E, portanto, ao fazer esta separação de tratamento, eu acho muito legítimo que haja um mercado livre de habitação. Mas essa separação de tratamento não está a ser feita. Não está. E levanta muitos anticorpos à direita. O poder virou muito à direita. Como é que estamos? Isso é uma coisa. Eu agora, mais do que falar em direita e esquerda, falo em eficiência e ineficiência. Claro. Mas há um certo tipo de olhar também. Não, mas quando me dizem que é preciso baixar imposto a toda a gente, ou neste caso, em toda a habitação, baixar os impostos, é um erro. É um erro porque é um mecanismo, a política fiscal é um mecanismo que os Estados dispõem para poderem incentivar determinadas ofertas e sancionar, portanto, diminuir determinadas procuras para tentar fazer aquilo que a Constituição também diz, que é um funcionamento eficiente dos mercados. Eu pergunto às pessoas que nos estão a ouvir, e Bernardo, você acha que o funcionamento do mercado da habitação em Portugal é eficiente? Nada. Não é. Se há tanta casa vazia, se há tantas pessoas que não conseguem casa, se há tanta gente que não consegue mesmo pagando ter uma casa, isto é uma ineficiência absoluta. Mesmo ter um emprego não conseguindo pagar a casa. Eu só queria chegar aqui para dizer que isto não é um problema de direita ou esquerda. Há dogmas, há direita e à esquerda. Há dogmas de direita e de esquerda. Há dogmas, não vamos fugir a isso, não é? Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas eu sou muito pragmática, eu sou social-democrata, enfim, sempre fui, mas sou radical nas coisas que defendo, mas sou muito pragmática. Todas as soluções me servem desde que sejam eficientes. Portanto, eu não me importo nada que se atribua, por exemplo, um subsídio aos jovens para comprarem casa. Tudo bem, mas é isso eficiente? Quais são os resultados? Não tem sido. Neste momento o resultado disso é fazer subir o preço, está a ver? Até lhe digo de uma maneira ou de outra, e aqui ajude-me, de uma maneira ou de outra, a esquerda e a direita que tem estado no poder não têm resolvido o problema da habitação. Não é só por questões ideológicas, é porque há aqui um vício, desculpe, eu agora vou dizer uma coisa, podem achar um bocado pedante, mas vou dizer, em Portugal promete-se muito, faz-se menos e avalia-se zero. E para nós sabermos se uma coisa é eficiente ou não tem que se avaliar. Tem depois de estar feito e verificar o que é que resultou. Isso não se faz. E às vezes volta-se a fazer tudo. E você, tudo cada vez que aparece um governo, quer fazer, tem uma coisa nova, e tudo diferente. De outra maneira e não há uma continuidade. E até revogar o que o governo anterior fez. Isto é um erro. As políticas dão resultado. Políticas de habitação de Lisboa. A política do PER, que foi um sucesso em Lisboa, começou no tempo do CDS com o Nuno Cruz Abcacis, depois segue com o Jorge Sampaio, segue com o João Soares, e portanto é uma política que atravessa governos municipais de esquerda e direita. E é assim que tem que ser. Pois naturalmente haverá versões diferentes. Mas a política de habitação, a política nacional de habitação tem que ser compatível com a esquerda e com a direita. Verdade. A gente não faz uma política de habitação só para a esquerda ou só para a direita. Portanto tem que haver aqui um esforço, que é isso que a gente não vê, não haver um esforço aqui de perceber o que é eficiente e o que não é. E se o governo não tem capacidade para fazer este trabalho, e os partidos no Parlamento também não tenham, peçam à academia. Nós temos gente formada hoje em dia nestas matérias da política habitacional, da arquitetura, da economia do mercado, tudo isto. Temos gente fantástica na academia. Porquê é que não chamam especialistas? Não criam uma comissão, como toda a vida se fez em Portugal. Chamem uma comissão de gente capaz de fazer uma análise da eficiência das medidas todas e depois legislem. E isso não tem sido feito? Não. Não, diga-me lá onde é que estão as avaliações. Onde é que estão as avaliações? Promete-se que anda a ser feito. Ouça. Quero chegar às propostas urgentes para se fazer, mas antes queria falar desta questão. Durante algumas décadas construíram-se casas para retirar as famílias e comunidades inteiras de barracas. Portanto, houve décadas que... Não foram décadas, foi de 1993 e 2000 e pouco. Foi uma década. Houve uma década em que isso aconteceu. Antes disso não houve nada. E havia um orgulho da parte dos autarcas em dar casas e chaves de casas para acabar com as barracas, dando um teto para morar a essas pessoas. E com esta especulação estratosférica tem-se percebido, e é evidente, que há um número crescente de pessoas em novas barracas e há 27 novos bairros da Lata em Lisboa. Acho que o número é esse. Esse é um número do Expresso que eu não sei também se está testado em termos académicos, precisava ser estudado. Eu estou convencida que são mais. Mais ainda? Não, tenho essa convicção por uma razão muito simples. O problema não são só os bairros de lata, como se pode dizer na gíria jornalística, mas o que a gente chama núcleos precários. Não é só isso, são aqueles que são feitos em território que não lhes pertence. Isso é uma coisa. E depois temos uma situação que são mais de 1000 de chamadas AUGIs, áreas urbanas de género ilegal. Antigamente chamavam-se os bairros clandestinos. Que não são feitos em território que não lhes pertence, é em território que lhes pertence, mas que não foi urbanizado, não está licenciado.
E, portanto, esses também São precisam. outros números. Desculpa lá, mas esses também precisam, porque alguns deles têm condições mais ou menos, outros têm muito más, outros têm assim. Também há muita O grande precariedade. paradigma de um bairro dessa natureza, que hoje é quase uma cidade, é a Cova da Moura. Pois é. Cova da Moura é um bairro dessa natureza. Portanto, esses bairros também precisam de que se olhe para eles. As tais cidades invisíveis que Brito Guterres fala, não é? Exatamente. Portanto, quem chamou primeiras cidades invisíveis foi o Italo Calvino. Mas É verdade, ele aplicou aqui. Mas o Brito Guterres conhece bem este meio, ele tem trabalhado muito nestas áreas, conhece-as muito bem. E é verdade o que ele diz. E, portanto, 27 são aquelas que provavelmente identificaram, imagino eu, por fotografia aérea. Neste ressurgimento, não é? Não, por fotografia aérea é relativamente fácil comparar por datas, não é? Ver onde é que há mais coisas. Agora, isto precisa de um trabalho mais sério, de uma monitorização permanente. De uma vontade em fazê-lo, não é? De uma vontade em poder. fazê-lo. E a grande argumentação que nós estamos a assistir, é preciso defender a legalidade. Eu também defendo a legalidade. Atenção. Mas calma aí. Uma coisa é a legalidade urbanística, outra coisa é a legalidade habitacional. Aquilo que foi feito em Loures viola a legalidade habitacional. A lei de base da habitação também é lei. Exato. E o artigo 13º da lei não permite fazer aquilo daquela maneira. Portanto, há aqui uma contradição. É uma contradição, uma oposição. Quer dizer, a legalidade urbanística. E um crime nessa ação. Chegou a usar essa palavra. Eu cheguei a usar essa palavra por outra razão. Neste momento não a uso. E vou-lhe dizer porquê. No primeiro momento, aquilo foi numa segunda-feira. Na terça-feira de manhã pediram-me declarações e eu disse à TSF que estava disponível a apresentar uma denúncia se fosse caso disso, porque a informação que eu tinha do terreno, de pessoas que eu conheço que estavam lá no bairro e que têm ajudado aquela gente, era que tinham sido interpostas providências cautelares e que a Câmara não tinha respeitado as providências cautelares. Aí sim é um crime público, que o Estado, as autarquias têm que respeitar uma decisão do tribunal, mesmo que seja uma decisão provisória. Havia informação que isso não estava a acontecer. Depois, a meio do dia, chegou a informação que, afinal, tinham sido suspensas as demolições. Toda a gente ouviu dizer foram suspensas, houve umas providências por ordem do tribunal. Portanto, a partir do momento em que a Câmara cumpriu a ordem do tribunal, já não alegara crime. Houve um abuso anterior, não é? Não, é uma legalidade. Não é um crime, mas é uma ilegalidade. Na medida em que se a lei diz que os despejos têm que ser feitos de uma certa maneira, depois e dar resposta em teto às pessoas. E é aqui que eu quero entrar, e voltando a este tema para depois passarmos a outro, é que, de acordo com o Expresso e o Movimento Vida Justa, a Câmara tem disponibilizado 500 euros para uma entrada no caso do arrendamento de uma casa, ou 200 euros num quarto. O Expresso consultou... E um mês de caução, e um mês de renda. Sim, no Conselho. A questão é que o próprio Expresso consultou cerca de 190 anúncios de casas para arrendar no município de Loures e não encontrou nenhuma casa abaixo dos 750 euros para alugar e nenhum quarto abaixo dos 350 euros, 400, não estou enganado. Ou seja, a ajuda que a autarquia diz ter é desajustada. Não existem casas para esse dinheiro que eles estão disponíveis. Chama-se isso em matemática, é um conjunto vazio. É uma mão cheia de nada. Portanto, é um conjunto vazio. Portanto, não estão a oferecer uma coisa para uma solução que não existe. E entretanto as pessoas estão na rua ou em tendas. As pessoas estão, e a Câmara está muito incomodada com isso, queria tirá-los lá para fora, que eles saíssem para qualquer sítio, está mesmo muito incomodada para ver gente que esteja a ajudá-los. Agora critica o movimento de Vida Justa, mas sabe esta argumentação de isto ser tudo uma coisa que está a ser manipulada por perigosas forças. E chama-os de criminosos. Não, ouça, faz-me lembrar de maneira muito negativa a ditadura. Nós todos éramos acusados de sermos perigosamente subversivos. Eu fui presa pela PIDE por ser acusada de trabalhar contra o Estado, contra a segurança do Estado, pertencer a um movimento subversivo contra a segurança do Estado. A ditadura chama sempre subversivos e criminosos àqueles que lhe fazem frente. Olha, ponham os olhos em ditaduras atuais, não é preciso irmos muito longe. Olhem para a Rússia, veem logo isso. E, portanto, esta é uma argumentação muitíssimo perigosa e que, aliás, tem já uma conotação, não diria ditatorial, mas pelo menos autoritária, profundamente autoritária. E há cada vez mais vozes desse género a sentir-se. E pior, o que diz a Constituição não é aplicável imediatamente, mas a gente tem que a respeitar. O que diz a Constituição é que o Estado e as autarquias têm a obrigação de apoiar as iniciativas das populações tendentes a resolver os seus problemas habitacionais. Estou a citar. O Estado e as autarquias têm o dever de apoiar as iniciativas das populações tendentes a resolver os seus problemas habitacionais. Onde é que está o apoio? Onde é que está o apoio? É um conjunto vazio, por favor.
E até digo mais, e este movimento Vida Justa alertou para a situação. Mesmo que a autarquia tivesse proposto dar mais dinheiro para uma caução, para a entrada numa casa para arrendar, acima destes valores que são desajustados, estas famílias, pessoas que trabalham, não tinham capacidade. Não tinham capacidade para se manter nesta casa. Portanto, isso é óbvio. Mas óbvio. Parece não ser óbvio. E parece faltar aqui, ajude-me, não sei, parece faltar aqui uma inteligência de terreno, uma empatia, um olhar para a realidade de forma articulada. O que é que falta a estes autarcas? Sabe o que é que falta, diria Mário Cesarini, meu querido amigo? Falta por aqui uma grande razão. A minha grande razão é o direito à habitação. Falta por aqui uma grande razão. Falta por aí uma grande razão. Bem, trago aqui, e Mário Cesarini, que bom ter trazido para aqui. Uma grande figura. Grande figura. E grande poeta. O grande poeta. Foi amiga dele? Fui, sim, senhora. Que maravilha. Bom, uma medalha. Esta é uma medalha que Não. tenho. Entre tantas também. Eu tive privilégios. Foi amiga de Natália Correia. Tive vários privilégios na vida e um deles foi conhecer algumas pessoas extraordinárias, excepcionais, como o Mário Cesarini. E quero trazer para aqui outro nome, o autarca, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que defendeu as demolições de barracas ordenadas por Ricardo Leão em Loures e mais disse à SIC Notícias: não podemos ter em 2025 uma cidade com barracas. Se alguém souber de um caso, é contactar a Câmara e amanhã está lá uma equipa para a retirar. Disse mal, porque acho muito bem que as pessoas contactem a Câmara. Mas o que ele devia ter dito era: e amanhã estará lá uma equipa para ver o que se passa. Não, pois. Porque isso é que é importante. Para cuidar daquelas pessoas. Para saber o que se passa, porque a razão é que aquela gente está ali, se tem pessoas lá dentro, se não tem. Isso é que é importante, porque é no estudo caso a caso, e eu tenho muita experiência disto, muitos anos. Eu fiz muitas centenas de realojamentos quando fui vereador em Lisboa. Agora de vez em quando dizem que eu não fiz nada. Eu fiz centenas de realojamentos. E sei que todos os realojamentos que eu fiz, primeiro, quando era num bairro, primeiro falava com o bairro todo, depois falava com as famílias uma a uma e chamava as famílias uma a uma, às vezes que fossem precisas, até chegarmos a uma solução. E às vezes isso leva anos. Mas importa que leve tempo, não é? Para não deixar famílias inteiras com uma mão à frente e outra atrás na rua. Às vezes precisa de tempo, você precisa de tempo, quer dizer... Para quem está numa barraca, aquilo é péssimo. Mas ficar sem sequer isso é ainda pior. Qual é a razão desta urgência de colocar estas famílias na rua? Eleições em setembro. Mas isto é um contágio da extrema-direita e do Chega, criando ódio aos imigrantes e aos pobres? Não me pergunto o que é. É um facto que há eleições em setembro e que agora é que começaram com esta política. Isto faz ganhar eleições, este tipo de medidas? Eu espero que não faça, mas agora isso o eleitorado é que tem que fazer o seu juízo. E, portanto, as pessoas são livres, os votos são livres e as pessoas são livres. E são livres até de votar nas coisas que eu acho piores. São livres. A democracia tem essa, simultaneamente, força e fraqueza. A força porque toda a gente pode votar, fraqueza porque às vezes o resultado eleitoral não ajuda a resolver. Mas é o que é. É o que é. 51 anos depois da Revolução de Abril, porquê estas situações, porquê este crescimento da extrema-direita? Não há memória sobre o que está para trás? Há pouco disse que viveu os tempos de ditadura. Ouça, há sempre a dinâmica das gerações faz com que uma geração nunca repita a geração anterior. Cada geração aprende à sua custa. Portanto, aquilo que a minha geração aprendeu e tentou passar na educação que deu aos filhos e tal, não é necessariamente aquilo que a geração seguinte vive. E a geração seguinte já está a passar para uma geração ainda mais nova. Aquilo que eu sinto hoje é que mais perto dos ideais que nós tivemos na altura do 25 de Abril é a geração dos meus netos, se quiser. Que têm 20 anos. Porque são estudantes universitários. Mas que estão a começar a votar. Não só estão a começar a votar, como alguns deles têm que ir viver fora, têm que procurar casa, querem constituir família, não sei o quê. Um deles já está há 20 e muitos anos e, portanto, precisam e percebem que isto está bloqueado. E também têm dificuldades no emprego. E, portanto, ao sentirem um muro na frente, que era o que a minha geração sentiu,
ao sentirem no muro da frente, é que abrem os olhos. Talvez a geração do meio tenha tido o privilégio de ter vivido um período mais calmo, em que não havia muros tão grandes na sua Mas também frente. se fala dos novos rebeldes, ou a nova rebeldia dessa geração dos seus netos, rapazes em particular, que votam muito metem a cruz na extrema-direita. Isso é um fenómeno que eu felizmente não Motivados também conheço. pelas redes sociais. Eu tenho seguido, mas quer dizer, isso tem a ver com fenómenos, com realidades que já ultrapassam o problema que estamos a falar. Muito machistas, por isso. E que isto tem a ver com o facto de ter desaparecido através das redes sociais, que são uma coisa positiva, mas desaparece o escrutínio e a diferença entre o verdadeiro e o falso. E portanto, quando tudo é igual a tudo, e quando tanto faz dizer uma barbaridade como dizer uma coisa extraordinária, é tudo, e tudo isso provoca emoções de indignação, de rejeição, de adoração, de tudo. As emoções estão a comandar o processo. E comandar um processo só por emoções nunca dá resultados racionais, dá disparate. E é o que está a acontecer. E quem é a geração mais exposta, quem é a geração mais exposta a isto é precisamente a geração dos meus netos. Porque a geração anterior já está a trabalhar, já tem outros contactos com a realidade, com a chamada dura escola da vida, e já tem que ter outros critérios. A malta mais nova está exposta, e às vezes excessivamente exposta, a essas redes sociais. Os seus netos dão-lhe conta disso? Não muito, porque enfim, têm as suas vidas e são bons alunos e portanto felizmente não tenho problemas. Mas dos colegas das Mas fora sei das que sim, bolhas? sei que sim. E até miúdos mais pequenos, e até miúdos mais novos. A gente vê isso pelas situações que a polícia vai dando notícia, das delinquências juvenis, das crianças destruturadas, dos miúdos abandonados na rua. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, uma vez fui a um bairro em Setúbal, que era o bairro da Bela Vista, já aqui há uns anos, e estava a falar com os miúdos e eu disse, então, mas porquê é que estás aqui? E ele disse, eu estou fechado na rua. E eu pensei, fechado na rua? Uau, que expressão. Não, porque os pais estavam a trabalhar e portanto ele estava na rua, mas para ele a rua era estar fechado, não podia ir para casa. Portanto, veja bem até que ponto. Uau, estou fechado na rua. É terrível. Pois. Em compensação, já agora uma outra história, em compensação, antes do 25 de Abril, fui trabalhar para um bairro, precisamente um bairro na altura clandestino, uma auge, ainda hoje existe, que é as Galinheiras, ainda não está completamente resolvido, passados 50 anos, e fizemos uma exposição, fizemos um trabalho muito interessante com os moradores. Nessa altura era uma comissão de moradores, antes do 25 de Abril, fez-se uma exposição com o trabalho e resolvemos pedir às crianças para fazerem desenhos sobre o que é que gostavam mais de ter ao pé de casa, ou na casa ou ao pé de casa. E depois fizemos a exposição dos desenhos dos miúdos, e os miúdos desenhavam coisas extraordinárias, queriam ter um jardim, queriam ter um baloiço, queriam ter um campo de futebol, queriam ter isto, queriam ter aquilo. O que mais me impressionou foi uma criança que desenhou assim um traço preto e escreveu: o que mais falta me faz é uma rua. Uma das características destes bairros clandestinos é não terem arruamentos. Pois. Difícil acesso, não é? Entradas de terra batida. Pois é. E com as chuvas e tudo. Entradas de terra batida. E além disso não se podia jogar a bola. Pois também é. E na rua, as ruas faltadas para os miúdos era o ideal. Não havendo campo de bola, havia sempre a possibilidade de jogar na rua. Com isto que estivemos a falar, a crise na habitação e estes olhares de vários autarcas para estas comunidades, eu recordo o que o primeiro-ministro Luís Montenegro disse ao atribuir a Sofia de Melo Breiner uma citação que é, na verdade, de José Saramago em Cadernos de Lanzarote. Nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. E a frase continua: sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. Como é que comenta isto perante estas últimas notícias? A responsabilidade todos temos que ter, mas não basta. Eu respondo com uma outra citação, neste caso o Milan Kundera, que eu gosto muito, que tem uma frase muito bonita que diz: a cultura é uma luta da memória contra o esquecimento. Portanto, temos que sempre fazer esta luta da memória contra o esquecimento. Não é só um problema de responsabilidade. Há pessoas que têm mais responsabilidade e que não têm memória nenhuma, nem sequer se preocupam em ter mais cultura do que aquela que são capazes de exibir. E, portanto, a cultura é uma luta da memória contra o esquecimento e, portanto, isto, quando eu falo destas coisas, é também um ato cultural. Convém lembrar também que com este governo a cultura perdeu um ministério, não é? Pois, não era muito grave se depois quem ficou com a responsabilidade tivesse experiência, capacidade e alguma visão do que é preciso fazer nessa área, mas não é o caso. Portanto, é um flop. É um flop. Nessa matéria cultural, acho um flop. E um erro? Pois, o que é que quer que eu lhe diga?
já é sintomático que o nome cultura não surja na designação do Ministério. Durante anos a fio, em Portugal não houve Ministério com habitação no nome, nenhuma Secretaria de Estado com habitação no nome. Isso diz que quer dizer alguma coisa, quer dizer que essa política não existia, não era importante. E isso aconteceu efetivamente. Houve anos em que nós não tivemos política de habitação nenhuma. Política da habitação é o seu nome do meio, podemos dizer assim, contando um pouco da sua história de vida, mas peço-lhe esta reflexão. Olhando para trás e tendo vivido várias épocas, que meia-culpa poderá fazer sobre alguma medida, algum olhar sobre a habitação que percebeu mais tarde que devia ter sido feito de outra maneira? Nós aprendemos sempre, não é? E portanto, por exemplo, eu recordo-me quando era vereadora da habitação em Lisboa, o Presidente da Câmara fez uma pressão muito grande, queria vender casas municipais. Eu não queria vender casas municipais. E tivemos uma luta muito grande e acabei por ceder em escolher então umas quantas casas municipais para serem vendidas, porque a Câmara estava falida e era preciso equilibrar o orçamento e mais não sei o quê, e foram vendidas efetivamente por um bom preço para a Câmara, mas foi um lote bastante pequeno. Mas foi uma luta conseguir que não fosse vendido tudo o resto. E arrepende-se de ter cedido? Não. É estúpido dizer que me arrependo, porque aquilo foi o mínimo que eu consegui. Portanto, se eu tivesse cedido à intenção na altura do Presidente da Câmara, um grande amigo meu e a pessoa que eu muito admiro, mas que daquela matéria, António Costa, mas que naquela matéria, de facto, aquilo era um erro monumental. Se eu tivesse cedido à vontade do Sr. Presidente da Câmara, era um disparate monumental e depois era muito difícil de corrigir. Portanto, aquilo que eu fiz, admito, dou a maior palmatória e explico em que contexto é que fiz, mas o principal erro que uma pessoa pode cometer, e com certeza que o cometi 50 mil vezes na vida, não é esse. O principal erro é a gente já não ser capaz de acompanhar situações, às vezes muito difíceis, porque não tem tempo, não tem cabeça, não tem disponibilidade, já não consegue. E cada caso é um caso. E muitas vezes nós não conseguimos ver os casos todos com o drama e com a intensidade que cada um deles tem. A minha defesa, quando estava na Câmara de Lisboa, e a Câmara de Lisboa era uma Câmara com 20 e tal mil inquilinos, portanto casas municipais com famílias lá dentro, era procurar, já que não conseguia falar com todos, ao menos que com cada bairro houvesse uma comissão, uma associação, alguém que representasse o bairro. E aí foi a solução que eu encontrei, porque não é possível. Você não consegue, isto é como um médico num hospital que fica sem meios, quer dizer, não consegue dar resposta se não tiver um mínimo de articulação. E esse mínimo de articulação para mim era em cada bairro ter um conjunto de pessoas com quem conseguia falar e reunia muitas vezes com eles, mas não com o bairro todo. Nem sempre se pode fazer tudo com toda a gente. Não podemos estar o tempo todo em plenário coletivo, não é viável, não é viável. E portanto isso é simultaneamente uma limitação e penaliza-me pelas vezes em que eu não acudi quando devia ter acudido. Preocupa mais isso, não é? Preocupa-me, preocupa-me porque todas as pessoas têm direito a que as ouçam. E provavelmente eu deixei cartas por responder e deixei mensagens por responder e deixei reuniões por fazer. Não consegui. Falei com várias pessoas sobre si e há um respeito e uma admiração pelo seu percurso. De facto, uma crítica que eu ouvi mais do que uma vez foi de facto esse seu meia-culpa. Quando esteve na Câmara de Lisboa. É verdade. Nem sempre eu consegui responder, isso é um facto. E em relação à venda de parque público? Sim, claro que fizeram. Aliás, fizeram logo na altura. Mas eu não tinha grande alternativa. Pois. E portanto, enfim, assumo. Acho que também não foi assim tão... É importante em política isso também, não é? Assumo, hoje não o faria, mas acho que também não é isso que desequilibrou os pratos da balança, porque não foram milhares. Terão sido eventualmente umas dezenas, não mais do que isto. Muito bem, perante a realidade que estamos a viver, esta enorme crise é talvez das pastas mais importantes e dos problemas mais importantes do país, a parte da saúde, certamente. O que é que importa urgentemente fazer mais e melhor? Pergunto a si, que criou a Lei de Bases da Habitação em 2019. Neste momento o que importava era parar para pensar e saber o que é que estão a fazer. E acha que isso não está a acontecer? Não estão a cair na ratoeira. Isto é uma ratoeira, se mostrarem muito fortes com os fracos. Não é caminho, arrepiem caminho, não vão por aí. Porque é o poder que está a fazer isso e a oposição. No fundo está aqui uma confusão. Não é só uma confusão, há aqui uma confusão confusão, sim, você tem razão. Há uma confusão de planos. Uma coisa é as autárquicas que vão ocorrer e cada autarca tem que fazer o seu trabalho e prestar contas. Outra coisa é
criarmos aqui uma diferença entre quem é pela legalidade e quem acha a ilegalidade uma maravilha. A ilegalidade não é nenhuma maravilha. A maneira como as pessoas vivem naquelas barracas é uma desgraça. Pois a ilegalidade não é uma maravilha nem para essas pessoas. Para ninguém. Para ninguém. E quando a gente apoia essas pessoas, não é porque a gente apoia a ilegalidade. É porque pior do que isso é essas pessoas não terem ninguém que as ajude. Claro. E isso é que é o drama. E isso eu nunca farei. Eu posso não saber como se resolve. Eu posso não ter solução. Eu sei que há muitas soluções, há muitos instrumentos, estou disponível e tenho falado com muita gente a dizer vocês quando precisarem eu vou lá, eu falo com as pessoas e estou disponível para o meu conhecimento pôr ao serviço das pessoas, mas atenção, nós não conseguimos resolver tudo depressa, as coisas demoram um tempo, cada solução, eu deixo isto muito clarinho, que fique bem clarinho, cada solução para cada conjunto de famílias que estão nesta circunstância é um caso. Cada caso tem de ter uma solução própria, pensada com os próprios, em colaboração com as autarquias, e quando as autarquias não os querem ouvir, têm que batalhar para serem ouvidos. A habitação conquista-se. A lógica de que aquelas comunidades são para sair de campo, que são o inimigo, que estão ali. Isso é uma lógica populista. Que estão ali porque querem uma casa é uma lógica voltem para a sua terra. Desculpa, é uma lógica populista. São os pequenos Trumps, que é sempre assim. Quando aparece uma figura autoritária com certo prestígio, aparecem logo as cópias, não é? E essas cópias parece que têm camisolas de vários partidos, não é? Podem ter. A coisa não é partidária. A coisa é de facto um balanço que cada um faz entre o sentimento da compaixão, que não é monopólio de ninguém, e o sentimento do poder. E tem ganho mais o segundo. O sentimento do poder nem sempre tem compaixão. O poder nem sempre tem compaixão. Eu lembro-me de uma campanha eleitoral em França, Giscard d'Estaing contra Mitterrand, já nos anos 80. Não sei exatamente a data. Mas o Giscard ganhou, e ganhou com uma frase terrível. Quando o Mitterrand evocou as questões sociais e a sensibilidade social e tal, o Giscard respondeu-lhe, vou dizer em francês: La gauche n'a pas le monopole du cœur. A esquerda não tem o monopólio do coração. Não tem. E a direita também não tem o monopólio do poder. O que é preciso é manter no poder uma atitude de compaixão. Isto é essencial, e isto é o que dizia o Papa Francisco, aliás. Verdade. E é o que diz agora o Papa João Paulo. Ai não, desculpem, agora estou-me a baralhar já com o nome do Papa, coitadinho. Papa Leão XIV. Uhum. O Leão XIII foi uma grande figura. Uhum. O Papa Leão XIV espero que faça também um grande, enfim, um grande magistrado, um grande magistério na sua função. Mas o que eu queria dizer era isto: o poder é muito importante, não é um objetivo em si, mas o poder sem limites tende para o desastre, como em qualquer ditadura sabemos. Corrompe e atrai os corrompidos. E vícios de personalidade. Corrompe e atrai os corrompidos. Essa frase também é conhecida, salvo erro, do Edgar de Morin ou de um deles assim, mas é verdade isso. Agora, portanto, quando uma pessoa tem um bocadinho de poder, como eu tive, nos vários cargos que exerci, tem que estar sempre a aceitar ser criticada para perceber bem quais são os limites que não pode ultrapassar. E percebeu que é preciso ter uma estrutura forte para não ficar tentado a usar demasiado o poder? Não é bem uma estrutura, eu acho que é uma questão de formação. Não, a estrutura, eu sou uma pessoa como as outras, não é? É uma questão de formação. As pessoas também se formam pela vida que têm, pelas escolhas que fazem. São opções. Não estamos numa boa fase política, com bons políticos no poder? Não, estamos numa fase de desconstrução democrática. O que é isso? É o contrário do que a gente viveu a seguir ao 25 de Abril, os que são portugueses. A gente viveu um tempo de euforia por passar de um tempo limitado, totalitário, terrível, para uma sociedade que se sonhava diferente. E agora estamos a viver o inverso. Estamos a viver a sociedade não conseguiu ficar aquilo que as pessoas sonhavam, as pessoas estão descontentes, começam a aparecer as vozes populistas a dizer a culpa é da democracia, é destas liberdades todas, têm liberdades a mais, e começamos a entrar numa fase de desconstrução democrática. É isso que eu acho que está em curso, e não é só em Portugal. Isso inquieta? Muito. Preocupa? Muito. Estamos numa falha da história. Estamos a viver uma falha da história. Que pode ter um resultado ainda pior. Pode, mas isso, como sempre, em todas as falhas da história, cada ser humano tem que saber de que lado está e resistir. Aos que resistem, aos que cedem. E aos que não se interessam, os indiferentes. Isso é o pior. Também são perigosos, pois. São os Ficam perigosos. em cima do muro. O Apocalipse de São João diz aquela coisa terrível: aos mortos vomitá-los-ei no último dia. Portanto, agora, há os que cedem e que
aproveitam para ganhar a sua cota-parte de poder. Há os que resistem, eu estou desse lado, e há os que são indiferentes. Vê-se como uma eterna resistente desse ponto de vista? Procuro ser. A gente às vezes não consegue, não tem força. A gente há dias em que uma pessoa se sente impotente, porque é tão grande a vaga. Eu às vezes dizia, uma amiga minha, a gente não consegue segurar o mar com os dedos, não é? Uma pessoa às vezes tem a sensação que está a tentar segurar uma vaga de fundo com as mãos, com as nossas mãos, e não conseguimos. Sentimos que nos ultrapassa. Isso às vezes acontece. A realidade pode ser demasiado dura e as pessoas podem não conseguir. Mas que diabo, quem nos esteja a ouvir, ponham os olhos naqueles desgraçados, naqueles palestinianos, que no meio disto tudo ainda há quem resista. Ainda há quem... Eu fico com uma admiração. Isso é que é admiração. Verdade. Por aqueles médicos, por aqueles enfermeiros, por aquelas organizações humanitárias. É uma coisa... Aquilo é, para mim, impensável. Eu não era capaz. Eu não tinha coragem de estar. É uma força de vida. Eu não tinha coragem. Portanto, nós temos exemplos neste momento a acontecer de pessoas que são extraordinárias. Façam favor, ponham os olhos nessa gente. António Costa Silva disse que estamos a viver um tempo de radicalização política e de enorme polarização em que os vários partidos estão a extremar-se e não há diálogos. Como desradicalizar a política e como despolarizar? Não sei se isso não sou capaz de responder. Ou caminhos para isso? Não sou capaz de responder. Agora... o que acho é que cada pessoa tem que saber do lado está. Quer dizer, não há meio termo. A pessoa, quando há uma situação limite, há meio termo em muitas coisas, mas quando há uma situação limite entre apoiar ou não apoiar uma pessoa que está em emergência, não há meio termo. Ou apoias ou não apoias. Eu tenho uma frase que cito muito no meu livro, que é, às vezes vejo que todos têm um bocado de razão. Neste caso agora de Lourdes, todos têm um bocado de razão. Realmente o Sr. Presidente da Câmara invoca a legalidade e é verdade o que ele diz, e o outro invoca não sei o quê, tudo bem. Mas nestas situações, e quem está no poder muitas vezes apanha situações destas com cada um tem um bocadinho de verdade, eu tenho um critério a construir para mim própria, que é muito simples. Na dúvida, eu estou do lado dos mais vulneráveis. Isso é uma máxima de vida, porque é o que me ajuda. Importante. É o que me ajuda a decidir. É uma bússola. Não é uma bússola, porque você às vezes não tem. Quer dizer, tantos os dizeres e os contradizeres que você já não consegue ver quem é que tem razão. Se calhar têm todos um bocadinho de razão, mas aqui falha a humanidade? Não, falha a compreensão de que onde é que está o elo mais fraco, que é esse que eu tenho que apoiar. Eu, quando tenho poder, ou mesmo que não tenha poder, tenho pelo menos a minha voz, eu tenho que apoiar sempre o elo mais fraco. Quem é o elo mais fraco? Quem é o elo mais fraco no caso de Lourdes? É tão óbvio. É tão óbvio. Serão aqueles desgraçados? É evidente, agora dizem que há umas pessoas a vender lá barracas, esses já não são mais fracos, esses são intermediários, já estão a utilizar, estão a explorar o elo mais fraco. Portanto, sobre esses nenhuma tolerância. Mas agora, não é arrasando todas as famílias que se vai... Não pode, está a ver? A gente está a voltar sempre a isto, porque isto foi uma coisa muito forte e acho que vai ficar icónico como um momento de abanar consciências. Lembre-me aquele momento nos anos 60 que eu, pelo que percebi, foi um momento importante para si, para a sua vida, quando houve umas cheias, quando muitas famílias e muitas pessoas morreram e se percebeu a calamidade que é viver-se nas barracas. E eu faço aqui um paralelo com estas pessoas. É diferente, mas o lado precário... Sim. Mas o lado precário e, sobretudo, a extensão da marginalidade urbana. É isso. A extensão por aí podemos fazer a ligação. E é essa extensão que nós hoje não sabemos exatamente qual é. Nós estamos a ver epifenómenos. O Expresso tem procurado fazer uma certa cobertura e mostrar que isto não é só ali, mas nós precisávamos de perceber a extensão da marginalidade urbana. O território não é todo assim. Há muitas zonas em Portugal onde isto não se passa, e isto passa-se nos sítios onde estas pessoas são chamadas para um mercado de mão de obra que também não tem mão de obra outra que lhe responda. Não se passa só nas cidades, não se passa só nos subúrbios de Lisboa. Passa-se, por exemplo, no Concelho de Odmira, em certas zonas da agricultura intensiva, onde as condições de alojamento das pessoas também são abaixo dos mínimos. Eu estava-me a referir às cheias de 67. As cheias de 67. Catastróficas que, voltamos às cheias. Dados oficiais, morreram 500 pessoas na região de Lisboa, mas esses dados, consta que foram mais. Vamos lá ver, os dados oficiais naquela altura eram da ditadura. A partir das 467 ou 63, ou logo foi, a censura disse que os jornais acabaram, não há mais mortes. Não há mais mortes. E havia.
Portanto, não sabemos hoje se foram 500, se foram 700, não sabemos quantas foram. O que sabemos é isto para mim foi um choque, eu tinha 19 anos, isto para mim foi um choque, no fundo mostrou isto. Como é que numa noite, uma única noite, imaginei, numa única noite, morrem centenas de pessoas aqui tão perto da minha cidade e eu aqui em Lisboa não dei por nada e na minha cidade não morreu ninguém. Portanto, há aqui qualquer coisa que está errado, profundamente errado. E aí percebeu o quê? Percebi que precisava de perceber. Era estudante de arquitetura, pertencia ao movimento católico, pediram para ir fazer umas entrevistas para um jornal de estudantes e eu fui. Com quem é que eu fui fazer as entrevistas? Com o Nuno Portas, que era o meu professor de arquitetura, e com o Gonçalo Ribeiro Teles, que eu conhecia, que era um grande arquiteto e um grande especialista do território. E fui falar com os dois, eu era uma miúda. E fiz as entrevistas. E ambos, sem falarem um com o outro, ambos me disseram: há aqui um problema de marginalidade urbana extensiva que é alimentada pelo próprio sistema, porque alimenta a mão de obra e depois esconde-os nos sítios onde ninguém vê. E era isso. Portanto, estes bairros, se ninguém der por eles, não existem. Se o Expresso não levantasse o problema e outros jornalistas que o têm feito, provavelmente como o problema... Como a Joana Pereira Bastos aqui no Expresso e outros... O problema passava despercebido. Portanto, dá para fazer o paralelo. Para fazer o paralelo. Por um lado, às vezes estes choques emocionais, e estes com uma escala muito maior do que este caso, uma escala brutal, foram mesmo mortes, quer dizer, foi mesmo uma tragédia brutal. Há quem diga que foi a seguir ao terremoto de 1755 a maior tragédia de Lisboa, e portanto uma coisa brutal. Deu-me para perceber uma outra coisa. Eu já estava a estudar arquitetura e deu-me para perceber isto. A habitação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Pois. Porque eu tinha uma habitação segura e aquelas pessoas não tinham. Portanto, uma habitação insegura não é um problema de saúde pública só, é um problema que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E nós voltávamos pode acabar com futuros, com o presente e com o futuro. E as pessoas podem morrer. Podem morrer, pois, claro. Como aconteceu, aliás, na Covid. Muitas das pessoas que viviam nestes bairros que estamos a falar agora, mais precários, quando foi a ordem confinamento, qual confinamento? Claro. É preciso ter casa para ter um confinamento e na casa ter quartos para fazer confinamento. Quem tivesse sofrido mais, claro. Não só sofreram mais, como também tiveram uma mortalidade superior. Verdade. Claro. Verdade. E portanto é mesmo, a habitação pode mesmo fazer a diferença entre a vida e a morte. E por isso é que é tão importante. E por isso é que é tão inimaginável que durante tantas décadas não tenha havido programas públicos. Houve dois, houve o SAL a seguir ao 25 de Abril e houve o PER no Cavaco Silva, agora há o PRR, que infelizmente provavelmente não está a servir para quem devia. E esta é a terceira coisa que eu queria dizer. Porquê? É isso. Ou Porquê? seja, não coloca os trunfos e a esperança neste PRR como parte da solução desta crise habitacional. Aplaudi com as duas mãos quando foi aprovado o PRR. Aplaudi com as duas mãos os milhares de milhões de euros que iam ser despejados em cima do problema da habitação. Ainda bem. Mas agora atenção, vamos lá ver se são bem utilizados. E se calhar atenção, e agora diz o governo que já entregou 10 mil casas. Nós não sabemos a quem. Qual é a minha dúvida? E esta é uma dúvida real. Será que estas casas que estão a ser entregues, não sabemos a quem, não há qualquer informação sobre isso, não preciso saber nomes de pessoas, mas pelo menos municípios, para perceber a relação com as carências, mas não temos esse dado. Será que estas 10 mil casas estão a ser entregues a quem mais precisa? Devia ser tudo mais limpo. O programa não prevê o critério de atribuição. Isso está tudo errado. Não. Está mal. Tinha que haver um critério. Daí o pensamento. Está mal. E portanto, aquilo que eu penso, este programa é importantíssimo. Eu não vou contra, ainda bem que estão a ser feitas estas casas, porque de uma maneira ou de outra elas vão seguramente servir a muitas famílias. Agora, o que nós precisamos é de imaginar que Portugal tem em permanência, assim como tem que ter em permanência hospitais e serviços de urgência que funcionem, tem que ter em permanência um programa de realojamento público permanente para as necessidades que estão sempre a aparecer, como eu disse no princípio, são dinâmicas. Articulado, portanto, com mais construção, mas também olhando com para recursos, com outros mecanismos, mas um programa permanente de realojamento, com apoio às autarquias, que é quem está no terreno a fazer isto. Este programa é essencial e temos que começar a pensar nisso. Alguma ideia que queira acrescentar perante esta crise urgente de se fazer a parte de um bom uso deste dinheiro do PRR? O que é que acha essencial corrigir-se ou fazer-se? Acho essencial fazer-se um novo código do arrendamento habitacional. Ou seja, um teto das... Não, um novo código do arrendamento habitacional. O mercado do arrendamento, nós estamos a falar sempre de mercado de compra e venda, falamos pouco do arrendamento. O mercado do arrendamento
também é uma quantidade enorme de mercado paralelo, Pois. de qual não se fala. Pois. Os quartos alugados, Ui. de vez em quando aparecem os arrendamentos ilegais enfiados num sítio, uma garagem que foi distribuída e não sei quantos, uma coisa abaixo dos mínimos, que é mercado paralelo. Cada vez que aparece o mercado paralelo, Bernardo, pense nisto, cada vez que há mercado paralelo é sinal que o mercado legal não está a funcionar. Não está a funcionar porque os Pronto. preços são estratosféricos. Então, surgem no mercado legal de arrendamento, a grande estrutura que nós temos é o chamado regime do arrendamento urbano para a habitação privada, e depois há o regime apoiado para a habitação pública. O que eu defendo é um código único só para regime de arrendamento habitacional, tirar do regime de arrendamento o comércio, está misturado atualmente e não tem nada a ver. Não é um direito humano, o comércio não é um direito humano, toda a gente é livre de o fazer, mas não é um direito humano. Portanto, mantermos um novo código de arrendamento que tenha o regime apoiado para as famílias que efetivamente precisam, que é o chamado regime público, ter um regime acessível que não está neste momento definido na lei. Há vários programas de arrendamento assim, cada um tem um critério diferente, e termos o regime livre. E depois o que eu defendo é que nestes 3 regimes esteja definido nesse código não apenas as características de cada regime, mas como também quem são os agentes e quais são os seus deveres. O arrendamento urbano hoje, tirando o público que é através das autarquias, o arrendamento urbano, seja acessível, seja livre, tem o quê? Tem os agentes, são o quê? É o senhorio, é o inquilino, é a plataforma informática, é o mediador. Plataformas e mediadores têm deveres. Esses deveres têm que estar na lei. As plataformas têm deveres. Há deveres de informação e de transparência que não são cumpridos por muitas plataformas. Os mediadores têm deveres. Há deveres de informar a autoridade tributária, mas depois essas informações não são públicas. E, portanto, nós temos aqui o mercado mudou, a escala do mercado mudou, é hoje uma escala global, mas temos aqui um mercado que tem mais agentes. E uma grande parte desses agentes não tem qualquer regulação, nem sequer se fala deles na lei. Pois. E, portanto, eu defendo um novo código. Não sou eu que o vou fazer, nem é um partido qualquer que É uma tem que espécie de lei da selva que foge do regime fiscal. Total. Não só do regime fiscal, mas dos próprios deveres. Dos próprios deveres de valor. Olha, a importância na formação de preços que têm as plataformas da habitação é decisiva, pois o mercado também se forma a partir daquela informação, mas essa informação não é avaliada, não é testada, não é verificada. Os contratos que se fazem, os contratos de promessa que se fazem, têm que ir todos para a autoridade tributária. E a autoridade tributária depois efetivamente cobra o que tem que cobrar. Compreenda, há aqui todo um trabalho a fazer. Isto é, como digo, estas coisas não é de um dia para o outro. Estou a dar estas ideias, parece que eu tirei agora da cartola. Não tiro isto da cartola, há muitos anos que estou a trabalhar nisto. Eu não sou pessoa que vá fazer isto sozinha, apenas estou a sugerir, mas acho que era possível e devia ser feito chamar uma comissão de especialistas, já o disse e volto a dizer, uma comissão de especialistas da academia e do direito que façam um trabalho, um prazo curto, 3 meses, um trabalho para identificar quais são as medidas legislativas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo a fazer, e que façam uma avaliação das que estão em curso para ver se elas obedecem ou não obedecem à estratégia que deviam obedecer. Está disponível para isso? Para trabalhar numa comissão dessas, com certeza, mas há muito mais gente para isto, com certeza. Muito bem. Eu agora tenho um áudio que gostava que ouvisse e depois que comentasse. Vamos a isto? Força. Olá Helena e olá Bernardo, obrigado pelo convite. Aqui António Brito Guterres. A Helena tem sido enquanto eu fui crescendo, eu sou bastante mais novo, a Helena acabou por ser uma pessoa referência por as discussões da habitação, mesmo quando não estavam na moda, na esfera pública. E mesmo quando não estávamos os dois de acordo. Estivemos em desacordo, às vezes estamos em acordo, é acontece. Mas acho que era importante o seu testemunho e a sua opinião política em relação a 2 assuntos que têm sido debatidos ultimamente. Nós sabemos que os municípios são todos diferentes e que uma proposta de política de habitação tem que ter alguma diversidade de respostas, de acordo com as características de cada local. Mas, por exemplo, Lisboa, que é uma cidade que conhece e da qual já teve funções executivas, tem 2 características que é peculiares em relação ao resto da área metropolitana. Uma delas é até alguma propriedade municipal dos terrenos, mas também um número muito elevado de habitações abandonadas, segundo os últimos dados, cerca de 45 mil. E tive uma discussão, muitas vezes torta e demagógica à volta disso, mas tem-se apontado muito que, à semelhança de outros países da União Europeia, que é preciso criar políticas públicas que possam agarrar um bom número dessas casas
e que elas sejam disponíveis para pessoas habitar. A minha pergunta é um bocado sobre isso. O que acha que se deve fazer em casos onde um estoque abandonado de casas prontas a habitar possa ser significativo para quem mora? A segunda pergunta tem a ver com uma série de hierarquia de leis. Parece que cada um vai buscar a que interessa para si próprio. Temos o caso de Ricardo Leão em Loures, que a propósito do ordenamento do território deu 48 horas às pessoas para saírem dali, mas nós sabemos que a lei de base de habitação não permite esse tipo de despejo sem alternativa, e sabemos também que é um conjunto de políticas públicas exatamente para apoiar estas pessoas nesta condição antes de habitações serem destruídas. E, portanto, era bom refletir também sobre este paralelo e esta hierarquia de leis, não é? Como é que se conseguimos chegar a um consenso de que leis devemos preservar e trazer à tona em primeiro lugar neste tipo de casos. Bom, acabámos de ouvir o assistente social António Brito Guterres, com pós-graduação em estudos urbanos, e que dá conta que tem Helena Roseta como uma das grandes referências quanto às questões da habitação, e lança-lhe duas questões, uma sobre o que sugere para uma melhor solução para as casas abandonadas passarem a estar disponíveis no mercado, e outra sobre que valores devem imperar na hierarquia de leis que levam a despejos e demolições de barracas. A Helena já falou um pouco sobre isto, mas gostava que voltasse a dar uma nova nota. Aliás, a Helena queria logo confrontar o Brito Guterres neste áudio, mas vou-lhe dar esta oportunidade na segunda parte. Vamos ouvir a resposta da Helena Roseta nesta segunda parte da conversa, onde vamos poder ouvir as músicas que a acompanham, os certos de livros que escolheu trazer para ler e as sugestões culturais. Isto e outras revelações e partilhas sobre o tanto que Helena Roseta andou para aqui chegar, como o facto de ter gerido o botequim de Natália Correia, na Graça, em Lisboa, ter tirado a carta aos 40 anos, aos 60 ter começado a deslocar-se de bicicleta em Lisboa, uau, e aos 71 se ter reformado dos cargos políticos, mas não das suas causas, como já percebemos. Tudo para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.